Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Diogo Francisco da Silva e eu sou o seu professor de matemática. E hoje teremos nossa aula virtual e o assunto é conjuntos. Antes de começarmos nossa aula, não se esqueçam de inscrever-se, curtir e compartilhar o nosso vídeo. A noção matemática de conjunto é a ideia de coleção de objetos, e os objetos que formam o conjunto são denominados elementos do conjunto. Em uma biblioteca, há 48 livros de matemática e 35 livros de física. Esses livros formam conjuntos de livros de matemática e o conjunto de livros de física. Pertinência. Um elemento pode pertencer ou não pertencer a determinado conjunto. Para relacionar os elementos com seus respectivos conjuntos, usa-se os símbolos pertence ou o símbolo não pertence. Para representar o conjunto A, formado pelos números naturais de 0 até 10, pode-se utilizar três possibilidades. Primeira forma, pela citação dos elementos. Segunda forma, por uma propriedade de seus elementos. A forma correta de ler é: A é o conjunto dos elementos x, tal que x pertence ao conjunto dos números naturais, cujos valores são maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 10. Terceira forma, pelo diagrama de Venn, conforme exemplo. Considere o conjunto M formado pelos países que compõem a América do Sul, e o conjunto P, o conjunto dos países da América do Sul, que não fazem divisa com o Brasil. Nessa situação, diz que o conjunto P é subconjunto de M. Dado dois conjuntos, A e B, diz que A é subconjunto de B, se todos os elementos do conjunto A pertencerem ao conjunto B. Esse conjunto é denominado subconjuntos. Se A é subconjunto de B, indica-se essa relação por A está contida em B, ou por B contém A. A representação por diagrama fica desta forma. Todos os elementos de A pertencem a B. Se A não é subconjunto de B, indica-se a relação por A não está contida em B, ou por B não contém A. O conjunto que possui um único elemento é chamado de conjunto unitário. Entre os países da América do Sul, a maioria tem como idioma principal a língua espanhola. Somente um país fala português, o Brasil, representado por ele o conjunto dos países da América do Sul que falam português. O conjunto que não possui elemento algum é chamado de conjunto vazio, podendo ser representado de duas maneiras. Outras línguas também são faladas em nosso continente, mas nenhum país sul-americano tem como língua principal o tailandês. Assim, representando por T o conjunto dos países da América que falam tailandês, é importante mencionar que o conjunto desta forma não representa o conjunto vazio. Dado dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Observe esse exemplo. O conjunto A é formado pelo elemento 0 e 1. Já o conjunto B é formado por 2, 3, 4. A união do conjunto A
com o conjunto B, fica 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto A é formado por 0, 1, 2. Conjunto B é formado por 1, 2, 3, 4, 5. A união do conjunto A com o conjunto B fica 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dado dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que são comuns a A e a B simultaneamente. Nesse exemplo, temos o conjunto A, 0, 1 e 2. Conjunto B, 0, 2, 4 e 6. A interseção do conjunto A com o conjunto B é igual a 0 e 2. Quando dois conjuntos A e B não possuem elementos comuns, ou seja, a interseção B, conjunto vazio, chama-se conjunto disjuntos. A diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos do conjunto A e que não pertence ao conjunto B. Dados os conjuntos A 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto B 1, 3, 5, 7, 9, por exemplo, tem que A menos B é igual a 2, 4 e 6. Conjunto dos números naturais é representado pela letra N. O asterisco indica que o zero do conjunto numérico foi excluído. Então, N asterisco é um subconjunto de N. Os números naturais podem ser associados a pontos de uma reta. Entre dois pontos que apresentam números naturais consecutivos, não há outros números naturais. Logo, esses não preenchem toda a reta. O conjunto dos números inteiros é representado por Z. Os números inteiros podem ser associados a pontos de uma reta. Entre dois pontos que representam números inteiros consecutivos, não há números inteiros. Logo, esses não preenchem toda a reta. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, onde x é igual a A dividido por B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z, diferente de zero. Nesses exemplos, podemos observar que o número racional é o resultado do quociente entre dois números inteiros e pode ser um número inteiro, decimal finita ou uma dízima periódica. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2, um número inteiro. 3 dividido por 4 é igual a 0,75, um número decimal. Os números racionais podem ser representados geometricamente associados a pontos de uma reta numerada. Entre dois pontos que representam números racionais, sempre há outros pontos que também representam números racionais, porém, eles não preenchem toda a reta. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, é o conjunto dos elementos dos números decimais infinitos, que não podem ser representados por frações. Números irracionais podem ser associados a pontos de uma reta. Os pontos que representam os números irracionais não preenchem toda a reta, pois ainda existem os números racionais. Entre dois pontos que representam números irracionais distintos, quaisquer, sempre existe um irracional e também um racional. Conjunto dos números reais, representado pela letra R. A união dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais forma o conjunto dos números reais. A representação geométrica dos números reais em uma reta numerada, todos os pontos da reta representam um número real.
Em 1572, o importante matemático italiano Rafael Bombelli, ao publicar de uma forma mais compreensível as ideias de Ar-Magna em uma obra cujo título era Álgebra, deparou-se com um número diferente, que chamou de numeri ficti. Essa nova espécie de número era a raiz quadrada de um número negativo. Observe que não existe um número real x, tal que... Afinal, qualquer número real, quando elevado ao quadrado, é sempre não negativo. O matemático Rafael Bombelli, ao resolver uma equação do terceiro grau, percebeu a ocorrência de raízes de números negativos, mas por algum processo algébrico durante a resolução, resultava em um número real. Dessa forma, houve a necessidade de criar um novo conjunto que reunisse as raízes dos números negativos. Nesse processo, criou-se a unidade imaginária. Observe a resolução da equação x² mais 121 igual a zero. Em 1777, Leonardo Euler usou o símbolo i para representar a raiz de -1. Logo, x é igual a mais ou menos 11 vezes raiz de -1, pode ser escrito como x é igual a mais ou menos 11 vezes i. Um número complexo z é da forma z igual a mais bi, em que a e b são números reais. Se o número complexo z igual a mais bi, a é igual a zero e b é diferente de zero. Então z é um imaginário puro. São exemplos de números complexos. Conjunto que reúne todos os números da forma A mais BI é denominado conjunto dos números complexos e é representado pela letra C. Números complexos são muito usados na engenharia elétrica, nos estudos de eletromagnetismo e em circuitos elétricos. E é isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Lembrando que a matemática só se aprende na prática. Até a próxima aula. Abraço a todos.